Fala galera, Luciano aqui, no formato diferente do OBS, um programa que eu vou usar para fazer lives. Então, que eu vou tentar fazer lives, né, que eu estou prometendo, mas né, ainda não fiz, né? Mas o que eu quero com esse vídeo aqui hoje, né? O título está escrito lá: Não venha para o Canadá e Quebec. O ano passado eu fiz um vídeo falando sobre um programa de trabalho, né? Que eles faziam entrevistas direto por Skype em todo mundo. Então bastava só você estar falando as línguas que eles pedem, que é o francês e o inglês, principalmente o francês na província de Quebec, para você estar participando. E se tiver uma vaga que está de acordo com o seu perfil, você pode estar postulando, né? Pode estar aplicando. E se for chamado, você pode fazer uma entrevista direto, eles vão marcar direitinho com você. Então é isso que eu prometi, foi feito o vídeo ano passado e esse ano também está tendo agora, vai ter, tá para acontecer agora. Já era para estar fazendo esse vídeo já faz tempo, só que eu não consegui fazer porque está indo contra os meus princípios, né? Ou seja, uma coisa que não tá legal para mim, uma coisa que não tá sendo bacana que tá acontecendo aqui. E faz tempo que eu estou me segurando para não falar, né? Para não falar a realidade aqui. Mas com esse vídeo que eu tenho que fazer, eu entrei em conflito. Entrei em conflito e eu falei, não vou fazer um vídeo promovendo as pessoas virem para cá, sendo que a situação que está aqui não está legal. Né? A situação tá aqui não está legal, então eu resolvi fazer desse formato aqui. Então o que eu primeiro eu queria mostrar para vocês do que se trata. Então o que eu vou fazer? Vou colocar o vídeo que eu fiz ano passado, só a introdução, né, a primeira parte, só para vocês terem ideia do que é. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então eu vou estar aqui no canto aqui, eu vou estar entrando no meu site, minha página aqui do Canadá Caça e Pesca. Vou entrar nos vídeos. Então para quem não conhece, eu sou o Luciano, né, Luciano Vegas, e eu tenho o canal Canadá Caça e Pesca, que fala justamente desse assunto, de caça e pesca aqui no Canadá. E da vida aqui um pouquinho também. Então aqui tem os vídeos que eu fiz aqui e vamos procurar. Bom, aqui. Trabalhar no Canadá, vagas abertas em imigração. Faz 9 meses que eu fiz esse vídeo. E vou colocar aqui no começo. A gente vai acompanhar junto esse vídeo aqui. Então eu vou colocar em tela cheia aqui. Então escuta aqui rapidinho esse vídeo aqui. Você já pensou em trabalhar, estudar ou morar no Canadá? Se a resposta é sim, ou o assunto te interessa, assista esse vídeo que eu tenho uma dica muito boa para vocês. Fala galera, Luciano aqui do canal Canadá Caça e Pesca e hoje uma dica muito boa para você que está interessado em querer morar no Canadá. Olhando meus e-mails, eu recebi uma mensagem do governo do Quebec com um programa que eles têm aqui que chama Quebec na Cabeça. E nessa mensagem eles estavam convocando as pessoas para estar se inscrevendo, para estar participando de entrevistas em escala mundial, com várias possibilidades de áreas de trabalho e empregos também. Então é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, aproveita e se inscreva, acionando também as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras e novos vídeos que a gente estiver postando. Se você participa do canal, dê aquele seu like, inscreve nos comentários também, ajuda muito a sua participação com a gente. Beleza? Então, eu recebi um e-mail do Quebec na Cabeça. Então é um site, eu vou colocar o site, a descrição do site nos comentários embaixo, na descrição embaixo do vídeo. Beleza? Então, mais especificamente, é uma dia de contratação que vai acontecer em abril de 2021. Então, galera, esse aqui foi justamente. Deixa eu voltar aqui. Foi justamente em ano passado. Foi acho que em março que eu postei esse vídeo, abril, agora não sei. Mas eu prometi que ia voltar quando fosse feita novamente essa atividade e está aqui na atividade. Vou mostrar para vocês passo a passo do que acontece, mas antes que eu queria falar. Por que
assim, eu fiquei tão mal de falar sobre vir para cá, porque o que está acontecendo aqui em relação a essa pandemia está sendo uma desculpa para o governo em, em forma de em forma de estado de urgência, né, urgência sanitária, está fazendo leis, né, leis por decreto, sem votação, simplesmente o governo tem uma autoridade máxima, né, não tem oposição, né, ele simplesmente toma decisões e o povo tem que seguir. E a gente vê, né, que a mentira está muito grande. Então, eles estão fazendo a propaganda do medo para as pessoas, né, entrarem em pânico e medo e seguirem justamente o que eles querem. Então, aqui foi instalado máscara obrigatória nos comércios, nos estabelecimentos. Começou simplesmente lockdown de 2 semanas, 2 semanas e depois vai ser tranquilo. Não, nunca. Desde faz 2 anos que estão indo esses lockdowns, essas medidas e nunca melhora, nunca melhora. E eles aproveitam, né? Então a gente sabe que, né, se você acredita ou não, enfim, a mídia controla muito, né, tenta enganar muito a população de acordo com os interesses de quem as pagam, né? Então, os números inflados, né, de números de pessoas mortas por Covid, etc. Então, eu não posso estar falando esse nome aqui, no caso, né? Eu não podia estar falando mais assim, o bichinho da goiaba. Vamos falar o bichinho da goiaba, que eu lembro de um rapaz que eu assisto no canal. É, é, caramba, como é que chama o canal? É o do Leandro. Leandro. Bom, enfim. Ele falava muito bichinho da goiaba, né? Então o bichinho da goiaba multou, né? Teve mudanças e tudo mais. Então eles aproveitam tudo isso, né? Estão fazendo um pânico. Agora vem essa variante, o Omicron, né? O Megatron. E fizeram um pânico, fecharam as escolas, colocaram o toque de recolher mais uma vez. E as pessoas vão embarcam nessa e a vacina, a segunda, terceira dose agora. E as pessoas, mesmo assim, continuam tomando e continuam contraindo a doença. E, mas você acreditando, não, eu acredito no livre escolha, né? Você quer tomar o coquetel, né? Você toma. Se você não quiser, você não toma. E não tem que ter consequências com isso, né? Ou seja, mas eles estão fazendo uma perseguição para as pessoas que não estão se conformando com as regras deles, que acaba infligindo os direitos das pessoas, né? O direito fundamental das pessoas de escolha, de seguir os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas liberdades, né? Ter a sua liberdade. Então começou bastante com o pessoal da área da saúde, né? Com bastante intimidação, com ameaças de se o pessoal da área de saúde não entrasse em estado da piqûre, né? Estado experimental, né, com a coquetel ali em dia, ou seja, 2 doses, estaria suspensos, né? Eles ameaçaram isso, foi em outubro do ano passado, né? 15 de outubro ameaçaram, foi chegando perto do dia 15, chegou 14, eles deram mais um mês de prazo. Isso sabendo que os hospitais aqui, a área do hospital, não só a área do hospital, mas todas as áreas aqui, tem uma falta de pessoas para trabalhar, mas na área de saúde é imensa a falta de pessoas para trabalhar. Mesmo sabendo isso, eles insistiram nisso, botaram medo nas pessoas e muita gente se curvou, né? Muita gente se curvou com isso e acabou se vacinando. Acabou, né, tomando o coquetelzinho lá e entrando em acordo com as 2 doses que eles tinham exigido. Passado quase um mês, o dia 15 de novembro, uma semana antes, mas a maioria das pessoas que não tinham tomado bateram o pé e não tomaram. Então aqueles, digamos assim, 2%
das pessoas que trabalham na rede de saúde que não tomaram fizeram o governo dobrar os joelhos e voltar atrás. Então eles voltaram atrás dizendo, meio que falando que nós não vamos deixar a população sem serviço, né? Digamos que eles são os salvadores ainda por cima, né? Não vai permitir que essas pessoas deixem as pessoas, né, esses trabalhadores que são irresponsáveis, né, não deixa a população sem serviço, então eles não vão permitir isso. Então eles vão permitir que essas pessoas trabalhem, só que essas pessoas vão ser, digamos assim, perseguidas, né? Vão ser perseguidas no trabalho. Elas vão ter que ser submetidas a testes 3 vezes por semana, testes de depistagem, e fora a pressão, né, externa. E ele ainda falou bem claro, assim, ou seja, assim que vocês, dirigentes dos hospitais, né, encontrarem um substituto vacinado, você substitua essa pessoa, ou seja, de uma arrogância, de uma autoridade nojenta, digamos assim, bem nojenta mesmo. Então a gente passou por essa fase, avançou, chegou às festas do ano passado, não chegou a festa desse ano de novo, toque de recolher, não pôde reunir, a família não pôde se reunir, máximo 10 pessoas, começou com 20, depois voltou para 10, e começaram a vacinar as crianças também, crianças de 5 a 11 anos, nesse mesmo período. Então fecharam as escolas por causa do Megatron, né? Optimus Prime, estava aumentando os números. Distribuíram testes gratuitos para todo mundo, teste rápido todo mundo fazer, ou seja, todo mundo fazia. Dizia que o teste com suco de laranja dava positivo, enfim. Eu nunca fiz o teste, né? Mas, e dias antes, assim, os comerciantes, os restaurantes, estavam com o passe sanitário, né? Implantaram o passe sanitário, que para comércios não essenciais como restaurantes, cinemas, teatros, academia, essas coisas assim, entretenimento, lazer, né, para lazer. Então as pessoas que não estavam corretamente com o coquetel, né, não poderiam ter o passe, né, o passe ali, o passe autoritário, o passe como se diz isso? Passe sanitário. O passe autoritário, o passe ditadura sanitária, né? Ditadura sanitária. Mas com o final do ano, um dia antes do Natal, eles fecharam tudo. Fecharam todos os comércios, todos os restaurantes, proibido, por causa que vai ser lockdown geral, toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã, proibido pessoas de visitarem outras pessoas que não sejam da mesma família. Então, todas aquelas medidas, né, autoritárias, né, no meu caso, sem necessidade, porque a gente vê o que está acontecendo por aí, mas é mais para manter o Estado autoritário, manter o medo nas pessoas, né, implantar um medo nas pessoas, fazendo um pânico com o tal do Megatron, que nós não sabemos como é que é esse bichinho da goiaba aí, a gente não tem noção de como é que vai acontecer, enfim, um monte de situação desse tipo assim. E passando um pouco os períodos de festas, começaram a cogitar uma tal de contribuição da saúde para as pessoas que não tomaram o coquetelzinho. Então, agora, né, lançaram mais essa ameaça para as pessoas, né, que não tomaram o coquetelzinho pagar uma contribuição a mais, né, uma contribuição a mais que já tem direito, todo canadense tem direito à saúde pública, a gente já paga por isso já. Então temos direito a essa saúde e isso é constitucional. Então é uma coisa contra a lei, eles querem tudo contra a lei, contra os nossos direitos de liberdade, de expressão. Então tá realmente uma situação nojenta, eu vou dizer aqui, no Canadá e no Quebec, tanto como o primeiro-ministro do Canadá, né, o J. Trudeau, né, Trudeágua, o J. Trudeágua, que é Trudeau, né, é um outro, né, que a agenda mais rápido possível. Ele é um cara que sempre
foi pro lado dessa parte de minorias, né? Ou seja, minorias por gênero, minorias por raça, etc., religião e tudo mais. Sempre defendeu as minorias, sempre no governo dele, querendo colocar gênero na parte pública, que as pessoas não podiam dizer se bom dia, senhor, bom dia, senhora. Tinha que primeiro perguntar como a pessoa queria ser chamada. Se ela era uma mulher que estava ali na frente dele, ela não podia chamar bom dia, senhora, né? Tinha que perguntar, coisas ridículas, assim, querendo mudar um monte de coisa. Ele sempre tocou nesse assunto de minorias e bater nessa pauta de imigrantes e Islã e religiões. Então sempre foi essa palhaçadinha assim e a gente sabe que é só para separar a população, sempre para separar, dividir a população. E agora que tem as pessoas que não querem se vacinar ou não querem tomar o coquetelzinho, ele jogou bem assim em umas entrevistas, né, que ele fez, que as pessoas que não estão querendo, né, são geralmente pessoas negacionistas, né, são pessoas que são racistas, misóginas, preconceituosas e etc. Que até que a gente tem que tomar uma decisão, como líderes, temos que tomar uma decisão se nós vamos tolerar essa minoria, né? O que eles vão fazer com essa minoria? Eu acho gravíssimo um primeiro-ministro de um país, que é como um presidente, falar essas palavras. E não tem nenhuma repercussão na imprensa. Nenhuma. Simplesmente a imprensa está totalmente comprada. Você vê nas conferências, tem tanta coisa para falar, galera. Você vê nas conferências de imprensa que o primeiro-ministro, principalmente o do Quebec aqui, que eles fizeram diariamente no começo da pandemia, no começo sei lá, começo do bicho da goiaba aí, faziam todo dia dando números para pôr medo nas pessoas, e medo nas pessoas, as pessoas entraram em pânico, as pessoas ficaram aquela lavagem, a televisão o tempo inteiro falando. Então, quando você tem um pouquinho mais de conhecimento das técnicas de manipulação, da história um pouco do mundo, como é que foi, certas enganações que a gente sofreu, que a gente foi influenciado principalmente pelo esse meio de comunicação que é a televisão, a TV aberta, as grandes mídias, né? A gente começa a identificar e ver, né? Opa, tem caroço nesse angu aí. Então, a gente vê que os repórteres, a imprensa, depois que eles falam o que eles querem falar, que eles vomitam o que eles querem vomitar, a imprensa vem com perguntas. E você via, fala assim, não é possível, cara, não é possível. Tudo pergunta de amiguinho, aquelas perguntinhas sabe, para colocar, né? Pergunta para colocar, para apoiar o pensamento do ditador ali que está ali na frente. Tudo perguntinha amiguinha, perguntinha, nenhuma pergunta com o objetivo de confrontar, de colocar, né, situações contra a outra para ver o que é melhor ou não. Simplesmente só conformismo com o que o governo ditatorial, autoritário que está agora aí, a CAC, né, propositava, né, propositava, enfim. Então, o que o primeiro-ministro do Canadá falou, uma coisa ridícula, jamais no Canadá que eu vim aqui, que eu conheço, que eu vim aqui já fazem 13 anos, desde 2008, eu pensei em escutar e não ter nenhuma repercussão negativa. Então esse primeiro-ministro federal, ou seja, do Canadá, ele é um cara que ele sempre lutou contra as minorias, né? Agora tem uma minoria que quer defender o seu direito de escolha, de não tomar um coquetel experimental, que não vê necessidade de uma doença, né, de um bicho da goiaba, que o índice de sobrevivência de pessoas que não têm risco, que não têm doenças graves já como condições associadas, o risco de sobrevivência é de 99, 98, que seja 98%.
se você é mais jovem, 99,998% de chance de você não acontecer nada com você. Então, eu não vejo necessidade, né? Muita gente não vê necessidade de tomar o coquetel. E isso seria extremamente correto, mas, né, esse primeiro-ministro aí do Canadá simplesmente ele é um cara totalmente anti também armas de fogo. Ele faz de tudo para tentar bloquear. Fez uma lei aí com interditando vários tipos de armas com caráteres militares. Ou seja, se alguém que é colecionador gosta de comprar e ter uma arma diferente, isso aí está proibido agora no Canadá. Foi proibido vários tipos de arma. Ou seja, só o look da arma, simplesmente só o tipo militar e alguns calibres também foram proibidos, né? E eles estão dificultando cada vez mais a posse de arma de mão também, realmente, o revólver, a pistola. É cada vez mais difícil de você conseguir o porte também. Porque que se você consegue, por exemplo, aqui só no Quebec, você pode até ter esse porte de arma aqui no Quebec, só que você não pode fazer nada com essa arma. A única coisa que você pode fazer com essa arma é você pegar ela, tirar do seu cofre da sua casa, colocar num outro cofre de transporte com cadeado, 2 cadeados, ou seja, um no cofre e um na arma, levar no stand de tiro para você dar uns tiros lá. A única coisa que você pode fazer com ela. Você não pode andar com ela no carro, você não pode andar com ela como segurança. Se você entra na floresta, você vai na caça, você não pode andar com uma arma na cintura. Como o pessoal muito pergunta para mim, né? Quando você tem que stand-back de segurança, né? O que você usa, né? Não posso, não pode usar, não pode. Então, várias medidas que começam a proibir as pessoas de ter a sua defesa, né? Mas ainda tem, né? As pessoas que caçam, ainda tem essa consciência. Isso acontece muito porque acontecem votações nas grandes centros como Montreal, Toronto, que as pessoas não têm essa cultura da caça, estão muito, muito reduzindo, então votam muito contra isso, porque eles fazem aquela propaganda de medo, né, que a arma aumenta a criminalidade, etc. Então aqui no Quebec eles fizeram também, o governo aí do Quebec, que é como se fosse o governador, né, ele implantou um registro de armas. Então toda arma que você compra você tem que registrar, e as armas que você tinha também tem que registrar para eles saberem que armas que você tem. Muitas pessoas não registraram as armas que tinham antes. Eu, quando eu comecei a comprar minhas armas, o registro já estava aí, então todas as minhas armas são registradas. Então a polícia tem como saber todas as armas que eu tenho em casa. Era suposto para diminuir a criminalidade, porque em Montreal tem as gangues, né? E no fim, depois de mais de um ano, 2019, 2 anos, 2, 3 anos de registro, cadê os números? Os números não diminuíram nenhum, simplesmente aumentou ainda mais a violência das gangues em Montreal. E aí não se fala, e você vê que a imprensa não coloca isso em confrontação. Não coloca isso, fala assim, vocês gastaram milhões de dólares para fazer esse registro que não teve nenhum efeito. Porque se você pensar, você conversa com um policial aqui, ele vai ter uma ocorrência numa casa, e ele vai consultar o computador e falar assim, o senhor que está ali tem 3 fuzis, 3 rifles, sei lá. Então eles vão saber que naquela casa tem rifles, então eles vão entrar com mais outros métodos, né, com mais segurança, né? Mas ao mesmo tempo eles confiariam no sistema para dizer que aquela casa não tem arma, então eles vão entrar com o peito aberto se uma pessoa tem arma ou não tem arma. Não, jamais. Então eles entram numa casa, se tiver que entrar, fazer uma ocorrência, alguma coisa, sempre pressupondo que aquela casa as pessoas são armadas e têm armas e tem um perigo real de acontecer algum acidente desse tipo. Então, o efeito do registro é idiota, no meu ver. É bem idiota. Foram milhões de dólares gastos para nada. E a violência das gangues lá em Montreal não parou. Simplesmente continuou e aumentou. Depois eles vieram dizer que nós temos que controlar isso, então os efetivos policiais vão se concentrar nas zonas mais perigosas. Isso tinha que ser feito antes, né? Não com medidas idiotas como fizeram, que no meu ver é só controladoras, né? Mais medidas controladoras para ver a população do bem
quem tem arma ou não, né, para uma eventual aí, não sei. E com isso agora, com essa taxa, né, essa colaboração que eles querem falar, colaboração saúde para as pessoas que não tomaram o coquetel, e com as medidas, né, que contraditórias que eles fazem, né, que isso aqui poucas pessoas veem, mas o que acontece? Eles foram tão longe com essas medidas, mais com o lockdown mais uma vez. O que aconteceu com o comércio nas festas de final de ano? O pessoal se preparou, né? Quem é comerciante sabe. Se você tem um restaurante, você vai se preparar, porque o restaurante no final do ano, as pessoas vão nos restaurantes. Muita gente faz reserva. Então, eles compraram comida, muita comida, contrataram pessoas extra e tudo mais, e tiveram que cancelar tudo, porque foi fechado todos os restaurantes, né? Então eles estão quebrando o Quebec, que estão querendo quebrar os comércios fechando mais uma vez. Agora eles fizeram mais uma medida que é estender o passe ditatorial, né? O passe para quem tomou os coquetel, ter que mostrar esse passe em comércios com uma área maior, estendendo para, sabe, quando começa qualquer medida que seja tão besta quanto, sempre começa com uma medida besta, mas a partir do momento que você libera essa medida, nada impede de você estender essas medidas. Então eles estão começando agora, eles começaram com comércios não essenciais, né? Esse domingo passado foram 4 domingos, se eu não me engano, que os mercados foram fechados. Mercados fechados. Agora estão com comércios grandes, comércios com 1.500 pés quadrados, né, de área, então vão exigir o passe, né, ditatorial aí também, a partir do dia 20 e poucos de janeiro agora. Então eles estenderam para esses comércios grandes, com grandes superfícies, né, então, que não são essenciais, que não vendem alimentos, né? Então grandes lojas de equipamentos, de utensílios e ferramentas, e simplesmente para, que nem eles falam assim, para incentivar as pessoas a tomarem o coquetel, né? Com essas medidas assim. Então os comerciantes que se prejudicaram, as medidas abusivas que estão fazendo, essa medida que é super, super, super abusiva, que é essa taxa aí que fere todas as constituições, todos os direitos das pessoas, as pessoas começaram a se acordar. Então, estão tendo manifestações em todo o Quebec aqui contra essas medidas, né, desse governo, que ele está funcionando por decretos com um estado de urgência, né, que se renova a cada 10 dias automaticamente, sem nenhuma votação. Num tempo real jamais isso aconteceria, né? Jamais aconteceria, mas eles têm que sustentar a mentira do perigo do bicho da goiaba, dos bichinhos da goiaba. E o problema não é esse, o problema, eles falam que tem que proteger os hospitais, proteger o pessoal do hospital. É tão contraditório que os números das pessoas trabalhando no hospital estão diminuindo. Então, as pessoas estão saindo, não estão aguentando. E eles falavam antes, né, quando tinha aquela violência, aquela intimidação, né, aquelas ameaças contra as pessoas que não queriam tomar o coquetel, de ser mandado embora, eles falavam que eles não admitiriam jamais alguém que não esteja protegido, né, não esteja com o coquetel, tratar algum paciente, né? Eles não permitiriam isso jamais, né? Eles tinham obrigação disso. Agora eles estão falando, mesmo se você esteja positivo, você pode continuar trabalhando. Olha que absurdo. Mesmo se você esteja positivo, você pode continuar trabalhando, né? Não tem problema. É só você fazer as medidas de segurança, tudo direitinho, de higiene, você pode continuar trabalhando. É uma hipocrisia enorme. Então tudo isso, o povo está o povo está acordando. Né? O povo está acordando. Nas escolas agora as crianças têm que usar máscara o tempo inteiro também. Uma coisa que eu não admito isso, meus filhos.
E meus filhos vão passar a fazer escola em casa agora. Eles não vão mais para a escola até essa palhaçada acabar. A pressão das crianças também está demais, né? Culpabilizando as crianças em serem culpadas, serem responsáveis pelos pais, avós, né? Se, por exemplo, uns avós morrerem por causa deles. Então tem criança doente, pessoa doente, a parte mental, né? Esse ataque mental tá demais. E agora, gente, para uma coisa que tá muito séria, e aconteceu no Brasil também. Eles estão exigindo agora, vão exigir o passe ditatorial aí, passe ditatório, ditadura aí, para os caminhoneiros. Né? Aí você sabe que o bicho pega. Para os caminhoneiros, aqueles que transitam Estados Unidos, Canadá, que é a única fronteira que o Canadá tem é com os Estados Unidos. E o comércio é grande. Né? É coisa de 1 trilhão por dia. Né? 1 trilhão por dia de mercadoria que entra e sai Canadá, Estados Unidos. E Estados Unidos, empresas dos Estados Unidos de transporte já declararam que vão parar de traficar entre Estados Unidos e Canadá. Vão parar de vir no Canadá. Muitos caminhoneiros não vão vir mais para o Canadá e os canadenses também vão parar. Então vai ter uma greve, vão parar e vai parar tudo. Vai parar tudo aqui. Né? Isso vai ser grave, porque o Canadá depende do comércio com os Estados Unidos para muita mercadoria. E eu falo principalmente de comida também. Então isso vai mexer muito com a economia aqui, muito com a população. Se eles mantiverem isso, e quem está mantendo isso é o governo federal, é o palhaço Trudeau. Né? Trudeau, buraco de água, que a gente pode dizer. Né? Se ele manter isso, a coisa vai ficar feia aqui. E parece que é isso que eles querem. Eles querem acabar com o país. Eles querem acabar com a economia. Né? Eles querem, muito pior do que a doença como tal, é a crise econômica que estão fazendo. Porque estão gastando de dinheiro com isso. Eu nunca vi tanto dinheiro. Tanta subvenção. Sustentar comércios fechados, dando bolsa, dando prêmios, né, para as pessoas ficarem em casa. Né? Pessoas normais, trabalhadores, ganhando uma subvenção para ficar em casa. Empresas ganhando subvenções para estar fechada. Né? É muita grana que estão querendo falir. Querendo falir com o Estado, só pode ser. Então a gente está vivendo uma guerra aqui no Canadá agora. O Canadá é um dos melhores países para se viver. E eu adoro o Canadá, adoro o lugar que eu moro. Mas agora é uma guerra que está acontecendo aqui. Uma guerra contra o povo, uma guerra contra a liberdade, uma guerra que não sei quando vai parar, quando vai acabar, até onde eles querem chegar, até onde eles vão conseguir chegar. Eu espero que o povo canadense, principalmente o Quebec, que é a província, o estado que mais decretou limites, né, na sua população, na sua economia, e mais ditatorial, mais autoritária, nojenta, né, dégueulasse, como dizem em francês, que foram feitas aqui, e é a província, o estado que tem maior número de contaminação e morte. Então, as medidas que eles colocaram de lockdown, de isolamento, isolar as pessoas idosas, pessoas não podem visitar os avós, crianças, etc. Foi horrível isso, gente. Eu trabalho em um hospital e eu vi pessoas morrerem, entrarem no hospital doentes, né, porque estão doentes, mas bem ainda, sabe? Bem, a pessoa está ali, consciente, está viva ali e tal. Eu vi as pessoas se definhando não pela doença, não é pelo bicho da goiaba, não. É outras doenças, pessoas morrem. Existem gripes aí, as pessoas morrem muito mais das gripes normal do que está acontecendo aí. Os números não mentem.
Então, eu vi a pessoa doente, ficando doente, e a família não poder vir visitar. A família não veio visitar. A pessoa acabou indo para óbito e horas antes do óbito, aí a família conseguia uma liberação para vir ver a pessoa. Mas em fim de vida já. Isso aconteceu muito. Isso numa cidade pequena que eu moro. Em cidades grandes, né, como Montreal, por exemplo, Quebec, isso deve ter acontecido de rodo. De rodo. Muito triste. Eu vi isso. Isso é triste demais. E desumano. Desumano. O funeral das pessoas não teve funeral. Não teve enterro, não teve nada disso. As pessoas não pôde se despedir dessas pessoas queridas, né? Eu vi isso. Isso foi muito, 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 muito chocante para mim. Ter presenciado essas situações. E ver as pessoas ficando apavoradas, pessoas ficando sem saber o que fazer, sem pessoas jovens, né, sem ter um futuro, né, sem ter uma perspectiva de futuro. E o número de suicídio, ó, aumentou, o número de depressão, o número de doenças mentais, né, aumentou. Só que você não fala isso na televisão, você não escuta isso na televisão, não escuta o primeiro-ministro falando, não escuta nada disso. Então, é bem dirigido e está bem assim. Então, infelizmente, o Canadá é um dos melhores países para se morar. Mas agora a gente está vivendo uma guerra aqui. E essa guerra. Então. E infelizmente agora a gente está acontecendo isso. Então, por isso eu não estive à vontade de fazer esse vídeo, né, promovendo essa província com esse governo ditatorial, canalha, cretino que está agora no governo, né, que está no poder agora. E no poder totalitário, né, por decreto, né, sem votação, sem uma oposição. As oposições também parece que estão compradas completamente. Né? A mídia comprada, a posição comprada, tudo comprado. Mas isso que ele fez por último agora, ele deu um tiro grande no pé. Essa taxa da saúde aí, deixou um tiro grande no pé e as medidas que ele fizeram aí nas últimas semanas. A população está acordando e parece que a mídia. Então a mídia está mudando, o discurso devagarinho, dá para perceber isso. Né? Então está começando a falar das incoerências do governo, que o governo está sempre querendo colocar uma culpa em alguém, agora sempre a culpa dos que não tomaram o coquetel, que é por causa deles que está acontecendo essa crise, por causa dele que tem essas lockdown, por causa deles que fecham os comércios, por causa deles que a saúde está uma precária, porcaria, e etc, etc. E a imprensa está falando as incoerências, falando um monte de coisa. Você vê que está mudando a opinião, porque a imprensa, a televisão, ela é uma formadora de opinião. Ela muda a opinião das pessoas, porque as pessoas acreditam no que está falando ali, acreditam no repórter que está do outro lado da câmera ali falando, né? Acreditam na notícia. Então, eles estão mudando isso aí. Pode ser que eles vão começar a trazer especialistas do outro lado, né? Porque a moeda sempre tem dois lados, a moeda, certo? Sempre tem dois lados. E até agora não teve nenhum debate, acredito ou não, mas nenhum debate na televisão, nenhum debate de nenhum outro especialista para dizer ao contrário, né, de outros tratamentos, etc. Não vamos entrar nisso agora aqui, né, tudo do que eu quero dizer, só um desabafo aqui para vocês, galera, do que está acontecendo. Então, acredito que vai mudar ainda, está mudando, né, o cenário. E eu vou mostrar para vocês ainda, né, o programa deles, né, porque as empresas não têm culpa, né, gente, desse governo aqui. Então as empresas precisam de gente para vir trabalhar aqui. Então se você tem o perfil, né, gostaria de estar vindo aqui, tá aplicando para estar vindo trabalhar aqui, morar aqui, se você fala o francês, o inglês, dependendo da sua área de atuação, vou mostrar para vocês aqui o que tem um pouquinho. Se inscreva, tenta ali fazer uma entrevista ali, alguma coisa assim. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês agora aqui. Eu vou voltar na tela, vou compartilhar a tela e voltar e vou entrar no site. Beleza? Afinal de contas, parece que eu vim aqui falar com vocês também, né? Então aqui vocês procuram no Google Québec en tête, escrito em francês, ou se não, simplesmente Quebec na cabeça. Então vou entrar aqui no site.
E eu queria entrar justamente para mostrar que tem as línguas aqui. Então, francês, inglês, espanhol e português. Então, português. E aqui tem todo o site, tem as rúbricas aqui. Você pode estar pesquisando isso aí. E aqui está vagas de emprego no Quebec. Então aqui tem a Journée Québec Monde, que é mundo. Venha trabalhar no Quebec e candidate-se até dia 24 de janeiro de 2022. Confira as vagas e emprego disponível. Você clica aqui, aí você vai abrir a página e aqui vai estar toda a explicação de como você se inscrever, né? Tem umas mensagens importantes como os candidatos super qualificados ou cuja formação ou experiência não estejam relacionados com a vaga serão automaticamente desqualificados. Recomendamos postular somente se o seu perfil cumprir com todos os requisitos exigidos para a vaga. Isso quer dizer assim, por exemplo, tem gente que tem uma formação universitária ou então profissional e aí aplica para uma vaga de limpeza, né? Ou de, sei lá, cozinheiro, eles podem desqualificar essa candidatura. É exatamente isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo as áreas que tem: administração, engenharia, fabricação de usinagem, hotelaria, alimentação, produção audiovisual, saúde, tecnologia de informação, transporte e mecânica. Então aqui confira as vagas, né, disponíveis. Aqui fala para participar. Participar é muito fácil, né? De 14 de dezembro a 24 de janeiro de 2022. Consulte as vagas de emprego aqui. Crie o seu perfil no Mon Compte Québec en Tête. Candidate-se às vagas de seu interesse. Atenção, você deve preencher seu perfil em francês. Postule somente se o seu perfil cumprir com todos os requisitos exigidos para a vaga. Aqui tem informações muito boas que eles colocam aqui para você se preparar. Você pode se candidatar a um ou mais cargos correspondentes ao seu perfil e à sua experiência profissional, mas só pode se candidatar uma vez por empresa. Todo o processo de inscrição é totalmente gratuito para os candidatos e você não precisa intermediários para participar dessa iniciativa e recrutamento. Se precisar de ajuda para criar seu perfil e enviar sua inscrição, confira este tutorial. Então vai ter um tutorial que vai estar em francês, explicando como é a inscrição, como você faz a sua candidatura. Aí fala que o francês é a língua oficial da província de Quebec. Clique aqui para conhecer algumas ferramentas para aperfeiçoar seu francês antes da sua entrevista virtual. Assista também a este vídeo que explica como elaborar um currículo de acordo com os padrões do Quebec. O que é isso? Quer dizer, porque aqui eles têm como se fosse um gabarito, né, de como você preencheu o seu currículo. Então, para facilitar o empregador na hora que vê seu currículo, a leitura do seu currículo, é melhor você seguir esse padrão, né, esses padrões aí. Então aqui vai ter dicas para vocês estarem vendo como fazer o currículo, que é muito bacana. Aí tem as datas de entrevista, que vai ser de convocações, e aí também como se preparar para a entrevista também. E aqui tem um videozinho falando também, se eu deixar vocês assistirem depois, que vocês que entrarem aqui, é uma brasileira que está promovendo essa atividade aqui no Quebec. Então vamos ver aqui um pouquinho rapidinho as vagas. Aqui eles separam, tem algumas ferramentas aqui para você estar selecionando melhor as suas vagas. Aqui em todas as vagas, no caso aqui, em videoconferência 330, então provavelmente temos 330 vagas de emprego aqui. Aí tem o domínio, ciência e tecnologia, informática, tem 165 vagas, fabricação e transformação 90, profissão de transporte, maquinário e construção 60, venda e serviço, comércio de detalhe, hotelaria, hotel, restaurante 21, negócios, finanças e administração 10, setor de saúde 9, gestão 4, arte, cultura, esporte e lazer 2, informação, direito e serviço social, comunidade governamental 1. Então, aqui por área você pode estar selecionando aqui
e aqui vai estar fazendo uma seleção para a sua escolha. Então, a gente coloca aqui fabricação e transformação. Tem essas empresas aqui. Aí você pode também estar educação não requis, não pedida, né? Estudos secundários 49, estudo colegial 36, universidade 3 a 4 anos, 4 vagas. Experiência, eles pedem aqui nenhuma a 2 anos, 68 vagas, e de 2 a 9 anos, 22 vagas. Nível de conhecimento de francês. Então, com nenhum conhecimento de francês, tem 5 vagas. Iniciante 11, intermediário 50, avançado 24. E de inglês, tem aqui nenhuma 47, iniciante 16, intermediário 24 e avançado 3. Então, por exemplo, eletricista, né? Vai ter uma vaga de eletricista, eles colocam informações aqui, salário anual de 52 mil a 56 mil dólares canadenses, 40 horas por semana. E aí eles vão colocar aqui algumas as funções, né, que você deve executar, as competências que você tem técnica para exercer essa função, funções principais, aí eles vão colocar aqui, que praticamente, eu acho que é praticamente isso aqui que está aqui em cima, exatamente, né? E a língua exigida, intermediário e de francês e inglês iniciante. Nível de estudo equivalente, estudo secundário eletricidade, né, elétrica, e experiência de 0 a 2 anos. Então, para iniciantes também. Aqui você vai estar vendo aqui, você tem 7 dias para postular, a entrevista 14 a 25 de fevereiro e videoconferência. As empresas marítimas, aqui é o nome da empresa, né? Les Entreprises Maritimes Bouchard, província de Quebec. Aí se você entrar aqui, você vai entrar no site da empresa. Então vamos clicar aqui e aqui você entra no site da empresa. Les Entreprises Maritimes de Bouchard, as empresas marítimas Bouchard. Bouchard é o nome de família aqui. Então aqui, não sei que cidade que é essa aqui, provavelmente tiver mais informações no site aqui. Mas e é isso aí. Então essa parte aqui é isso. Para você ver a empresa, né? Então, e outras áreas também. Por exemplo, se a gente pega aqui o domínio de tira aqui fabricação, construção, profissões e transporte, soldador, eletromecânica, mecânico agrícola de veículos pesados, também tem aqui, não sei o que quer dizer isso, manobrista, deve ser manobrista, trabalhar na Pepsi, maquinista, zelador, mecânico de caminhão pesado. Então tem aqui 2 páginas de vaga aqui. Eu não vi quantas vagas tinha, 60 vagas. E a mesma coisa aqui, você pode fazer a seleção aqui de acordo com o seu perfil. Então, técnico de cablagem elétrica, integração de dados, técnico de criação, assembleia mecânico de noite, 17 a 23 a hora, 40 horas semanais. Então, a língua exigida para essa profissão, intermediário e nenhuma em inglês. Nível de estudo, nível colegial, eletromecânica. Experiência nenhuma. E aqui uma precisão em relação ao horário da noite. Então aqui você postula aqui, ó. Postular quer dizer aplicar. Você aplica ali e você vai entrar e vai fazer a inscrição nessa vaga aqui de emprego. Soldador, 47,55 mil por ano, aqui o salário. 40 horas semanais, aqui o nome da empresa também, Laser Inox Advanced Production Tank, LTD, é isso, província de Quebec. E também é assim. E assim por diante, gente. Então vocês vão ver, vão olhar e vão estudar aqui, examinar isso e aplicar nas vagas que fazem mais de acordo com o seu perfil, né, e suas qualificações. Então, muito importante vocês se inscreverem aqui, criar uma conta,
olharem esses tutoriais aqui, de como você se aplicar e tudo mais aqui, também para fazer o currículo, muito importante. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu desejo uma boa sorte para todos vocês aí na escolha. Para quem já tinha visto se preparado com a língua e se preparou para esse projeto, por exemplo, uma boa sorte na escolha das vagas. E qualquer coisa aí, escreva nos comentários aí, qualquer coisa que eu puder ajudar também, eu vou estar ajudando também. Lembrando que a opinião que eu dei antes é uma opinião a minha, baseada nas observações que eu fiz desde quando eu cheguei aqui e hoje com o que está acontecendo na política e na sociedade aqui no momento, né, do país Canadá e principalmente na província de Quebec, que é pior nesse aspecto atual. Então, um grande abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima.